estou muito feliz em poder, esta noite, ter o privilégio de participar dos 109 anos da Assembleia de Deus aqui no estado das Alagoas. E percebo que o fogo está aceso. A presença de Deus é real aqui neste lugar. Abra comigo a sua Bíblia de pé como estamos. No livro de Neemias, capítulo de número 6, versículo de número 3. Enquanto você busca o texto, eu quero glorificar ao Senhor pela vida do querido amigo pastor José Orisvaldo Nunes, este abnegado servo de Deus, que Deus levantou para este tempo, para impactar não só Alagoas, mas o Brasil, com a chama pentecostal que arde no seu coração. Fico muito feliz com o que Deus está fazendo através do pastor José Orisvaldo. E ele é um exemplo para nós. Espere sua vez, que Deus tem um tempo preparado para você. Tem muita gente que está queimando a largada e perdendo e sacrificando o projeto que Deus tem na vida dele. E o pastor José Orisvaldo nos ensina isso. E eu quero louvar a Deus pela vida dele, pela vida da sua família, a irmã Vaninha, toda a diretoria da igreja aqui, da igreja e da convenção de Alagoas. Quero glorificar ao Senhor pela vida do pastor Nelson. Estive no estado de Rondônia, na cidade de Vilhena, trabalho abençoado, 5.000 jovens cheios da presença de Deus ali, e uma alegria poder tê-lo aqui na plataforma. Louvar a Deus pela vida do pastor, amigo, pastor Genival Bento, já esteve algumas vezes conosco, e uma alegria muito grande em tê-lo aqui, e em nome dele cumprimento todos os pastores. Antes de ler o texto, eu lancei recentemente esse livro, O Segredo da Verdadeira Esposa do Pastor. Este livro, ele vem para atender uma necessidade, para tratar pessoas tão importantes, tão cobradas. A mulher do pastor, se ela se arrumar muito, é vaidosa. Se não se arrumar muito, como é que o pastor casa com um mondrongo desse, né? Se falar com todo mundo, quer ser alguma coisa. Se não falar, é metida. Se ajudar na obra, quer tomar a igreja. Se não ajudar, é uma parasita, é uma luta, né? Mas Deus constituiu mulheres para ajudar o ministério. Eu escrevi este livro, tenho a alegria de ter aqui uma participação da irmã Vaninha, uma brilhante participação. E você que desejar, após o culto, vai estar ali na saída, você pode adquirir. Quantos encontraram o texto, dê um sinal pentecostal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: faço uma grande obra, de modo que não poderei ir, porque cessaria a obra para ir ter convosco. Amém. Antes de sentar, diga para no mínimo 2 irmãos que está próximo a você: não perca o seu foco. Podeis tomar o vosso assento, e eu prometo que não irei me prolongar, mas também prometo que vou entregar tudo que Deus colocou no meu coração esta noite. Inclusive vou dar algum conselho: se a palavra tocar em você, não fecha a cara não, senão todo mundo vai perceber que é com você. Se a palavra tocar, desfaça, levanta a mão, dá glória a Deus, porque a palavra será entregue com fidelidade, como eu recebi da parte de Deus esta noite. Meus irmãos, este tema que foi escolhido para
a centésimo nono aniversário da igreja aqui em Maceió, em Alagoas, e a 101ª Escola Bíblica de Obreiros nesta magna convenção. É um tema muito sugestivo, tempo de restauração. E foi escolhido como texto base, o texto de um homem fenomenal chamado Neemias. Neemias estava vivendo a sua vida relativamente sossegada. Neemias era copeiro de um dos maiores monarcas que existiu, o Artaxerxes. Este homem ganhou a posição de ser copeiro, ou seja, um cargo de alta confiança. Um homem que a vida do rei estava em suas mãos. Não era todo mundo que alçava a esta posição, porque naquela época, e como existe ainda, quem anda observando os noticiários, a ideia e o mecanismo de assassinar alguém através do envenenamento ainda é uma prática recorrente, praticada no mundo moderno, principalmente naquela época. Então o copeiro era alguém que tinha total confiança. O copeiro era alguém que o rei confiava, e ele foi colocado naquela posição. O que eu acho lindo no Deus que celebramos aqui esta noite, é que Ele não espera os fatos acontecer para Ele levantar os seus escolhidos e colocar ele em posições de destaque. Deus consegue perceber quando a maldade ainda não foi manifestada. Deus consegue ver a armadilha ainda quando ela não foi armada. E o homem pensa que tem o controle de tudo, mas o controle está na mão daquele que era, que é e que há de vir, e o nome dele já está sendo celebrado aqui esta noite. É Jesus de Nazaré. Antes de Satanás programar, projetar, arquitetar, Deus escolhe os seus escolhidos e coloca em posições estratégicas para um propósito pré-estabelecido. E eu quero dizer com isso, ninguém no reino de Deus que ocupa alguma posição pode bater no peito e se gloriar, porque você não é porque tem condição, você é porque Deus tem um propósito com você. No reino de Deus não tem espaço para orgulho. No reino de Deus não tem espaço para vaidade. Quando você vê alguém orgulhoso, ele já deixou de ser crente. Ele pode ter nome de crente, ele pode ter credencial de membro e até de obreiro, mas não é mais servo de Deus. É incompatível ser orgulhoso e ser servo, porque aqui não é mérito, aqui é graça, e graça é favor não merecido. O cativeiro tinha acabado, os exilados, uma boa parte já tinha voltado, o templo já havia, na época de Zorobabel, erguido, mas existia um homem que estava em uma posição de destaque, e ele, quem sabe, até aquele momento, não sabia, porque estava naquela posição, mas a Bíblia Sagrada
Sagrada nos diz que de repente aparecem uns irmãos de Jerusalém, e esses irmãos traz a informação. Eu acho lindo quando você é projetado, mas não esquece as suas origens. Quando você é exaltado, mas não esquece que é pó e cinza. Tem gente que recebe um carguinho e já acha que é a quarta pessoa da Trindade, nariz empinado, esquece quem lhe ajudou a chegar. É por isso que Deus abate o soberbo. Neemias estava no palácio, mas não esqueceu quem ele era judeu.